O que é a teologia da libertação? Por que ela suscita tanta inquietação, não apenas no Vaticano, mas no Pentágono, nos cardeais do Santo Ofício e nos conselheiros de Bush? Por que os representantes das Forças Armadas latino-americanas, reunidos em Mar del Plata, Uruguai, em novembro de 1967, consideraram necessário editar um documento confidencial consagrado à sua análise? Evidentemente, porque os interesses em jogo se situam bem além do quadro do debate ideológico ou teológico tradicional. Para os partidários da ordem estabelecida, tanto social quanto clerical, trata-se de um desafio prático ao seu poder. Como Leonardo Boff declarou, a teologia da libertação é, ao mesmo tempo, o reflexo de uma praxis anterior e uma reflexão sobre ela. Mais precisamente, é a expressão e legitimação de um vasto movimento social que surgiu no início dos anos 60, bem antes das novas obras de teologia. Esse movimento compreendia setores significativos da Igreja, como padres, ordens religiosas e bispos, movimentos religiosos laicos, como Ação Católica, Juventude Universitária Cristã, Jovens Trabalhadores Cristãos, intervenções pastorais de base popular, como a pastoral operária, a pastoral camponesa e a pastoral urbana, e as comunidades eclesiais de base. Sem a prática desse movimento social, que se poderia batizar de cristianismo para a libertação, não se pode compreender fenômenos sociais e históricos tão importantes quanto a escalada da Revolução na América Central ou a emergência de um novo movimento operário no Brasil. Esse movimento, em sua vertente católica, se chocou com a oposição vigorosa do Vaticano e da hierarquia da Igreja na América Latina, a Conferência dos Bispos da América Latina, dirigida pelo bispo colombiano Alfonso López Trujillo. Pode-se dizer que há uma luta de classes no seio da Igreja? Sim e não. Sim, na medida em que certas posições correspondem aos interesses das classes dominantes e outras àqueles das classes oprimidas. Não, na medida em que os bispos, os jesuítas ou os padres que se encontram à frente da Igreja dos pobres não são, eles próprios, pobres. Sua adesão à causa dos explorados é fruto de considerações espirituais e morais, inspiradas por sua cultura religiosa, sua fé cristã e a tradição católica. Além disso, essa dimensão moral e religiosa é um fator essencial na motivação de milhares de militantes cristãos dos sindicatos, das associações de bairro, das comunidades de base e das frentes revolucionárias. Os próprios pobres tomam consciência da sua condição e se organizam para a luta enquanto cristãos, vinculados à Igreja e inspirados por uma fé. Considerar essa fé e essa identidade religiosa profundamente enraizada na cultura popular como um simples invólucro ou roupagem de interesses sociais e econômicos é cair em um tipo de atitude redutora que impede compreender toda a riqueza e autenticidade do movimento real. A teologia da libertação, enquanto um conjunto de escritos produzidos desde 70 por figuras como Gustavo Gutiérrez, Rubem Alves, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Leonardo e Clodovis Boff, John Sobrino, Inácio e la Cúria, Segundo Galilea, Ronaldo Munhoz, Pablo Richard, José Miguel Bonino, Juan Carlos Scanoni, Henrique Dussel, Juan Luís II. Para não nomear senão os mais conhecidos, é o produto espiritual. O termo é tirado, como se sabe, de A Ideologia Alemã de Marx, desse movimento social, mas legitimando-o e fornecendo-lhe uma doutrina religiosa coerente. Ela contribuiu enormemente para sua extensão e para o seu reforçamento.
Ainda que existam divergências significativas entre esses teólogos, encontra-se, na maior parte dos seus escritos, muitos preceitos fundamentais que constituem a origem radical da doutrina tradicional, estabelecida das igrejas católicas e protestantes. 1. Um implacável requisitório moral e social contra o capitalismo dependente, seja como sistema injusto, iníquo, seja como forma de pecado estrutural. 2. A utilização do instrumental marxista para compreender as causas da pobreza, as contradições do capitalismo e as formas da luta de classes. 3. Uma opção preferencial em favor dos pobres e da solidariedade com a sua luta pela autolibertação. 4. O desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres, como uma nova forma da igreja e como alternativa ao modo de vida individualista imposto pelo sistema capitalista. 5. Uma nova leitura da Bíblia, voltada principalmente para passagens como o Êxodo, paradigma da luta da libertação de um povo escravizado. 6. A luta contra a idolatria, e não o ateísmo, como inimigo principal da religião, isto é, contra os novos ídolos da morte, adorados pelos novos faraós, os novos Césares e os novos Herodes. Mamon, a riqueza, o poder, a segurança nacional, o Estado, a força militar, a civilização cristã ocidental. 7. A libertação humana histórica como antecipação da salvação final em Cristo, como reino de Deus. E 8. Uma crítica da teologia dualista tradicional, como produto da filosofia platônica grega e não da tradição bíblica, nas quais as histórias humana e divina são distintas, mas inseparáveis. O cristianismo radical e a teologia da libertação não influenciam senão uma minoria das igrejas latino-americanas. Na maior parte, a tendência permanece conservadora e moderada, mas o seu impacto está longe de ser negligenciável, em particular no Brasil, onde a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, apesar da pressão insistente do Vaticano, tem se recusado a condenar a teologia da libertação. Na verdade, a Igreja Latino-Americana cessou de funcionar como uma corporação homogênea. Encontram-se, de um país para outro, orientações não apenas diferentes, mas completamente opostas. Por exemplo, na Argentina, durante a ditadura militar e sua guerra suja contra a subversão, a Igreja afiançou, por seu silêncio obsequioso, os crimes do regime. Hoje, ela pede um perdão para os torturadores e assassinos das Forças Armadas e mobiliza todas as suas forças contra o verdadeiro perigo que ameaça a nação: o divórcio. Igualmente, na Colômbia, a Igreja permanece dedicada de corpo e alma ao sistema oligárquico e legitima a guerra contra o comunismo ateu em nome da religião. No Brasil, ao contrário, a Igreja tem denunciado o regime militar desde 70 e continua hoje a sustentar a luta dos trabalhadores e dos camponeses por salários melhores e pela reforma agrária.